Bom dia, irmãos, na paz do Senhor. Eu sou a Heloísa, viemos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus, para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Nós estamos falando sobre a segunda carta dos Tessalonicenses, uma carta maravilhosa que nos traz muitos ensinamentos, nos traz assim ensinamentos sobre a convivência entre os irmãos lá em Tessalônica, que também traz para nós, igreja, hoje, como que devemos proceder, como que devemos agir. Nós sabemos que os irmãos da igreja de Tessalônica, eles tiveram muitos conflitos, tanto externos como internos, foi muito abalada, sabe? Conheceu o evangelho em 3 sábados através de Paulo, né? E depois deu prosseguimento a esse evangelho, a essa palavra, e nós sabemos que para eles não foi fácil, é como se eles estivessem no primeiro amor, tá? Mas sempre muito sob pressão. Na semana passada, o diácono trouxe uma palavra maravilhosa, trouxe uma abrangência para nós sobre tudo o que estava acontecendo em Tessalônica. Foi muito bom, sabe, o que ele trouxe para nós. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar sobre o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, é uma palavra abençoada, onde Paulo deixa claro que precisa das suas orações. Nós vamos ler, mas antes de nós lermos, nós vamos fazer uma oração para Deus abençoar a nossa palavra nesta manhã. Irmãos, eu espero que vocês consigam compreender o que acontecia, sabe, o cenário que acontecia em Tessalônica, e trazer para nós aqui o que nós devemos agir, como devemos agir agora, nesse momento de igreja, nesse processo de igreja, que é muito importante que nós aprendamos e não caímos nos mesmos erros que os tessalônicos tiveram no passado, e que possamos sempre aprender. Senhor Jesus, nós te louvamos nesta manhã, te pedimos, ó Deus, que tu venha sobre nós, que tu venha falar através de nós, que tu tenha total liberdade com esta palavra que é tua, planejada e desejada por ti, que o teu nome seja glorificado através da tua palavra, que você venha nos ensinar em todo o tempo como devemos agir de maneira santa, de maneira íntegra diante da tua presença, diante dos nossos queridos, diante, Senhor, da tua igreja. Pai, no nome soberano de Jesus, nos fortalece a cada dia, nos ensina a cada dia e nos traz a tua palavra em nós em todo o tempo. Que não possamos nos afastar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam atentos ao teu mandar, ao teu comandar. Em tudo e por tudo, Senhor, nós te louvamos, Pai, que possamos aprender muito agora com a tua palavra, Senhor, no cenário de Tessalônica, Senhor, um cenário, Senhor, muito assustador, muito triste às vezes, mas um cenário que também nos traz, Senhor, conhecimento e aprendizado para nós. Pai, em nome de Jesus te agradecemos por tudo, para a glória do teu nome. Irmãos, nós vamos ler aqui no texto, em 2 Tessalônica, nessa palavra que diz assim, Tessalônico 3, que diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas, mas porque a fé não é de todos. É bem verdade. E nós vamos verificar esse pedido que foi feito por Paulo aos Tessalônicos. Paulo confiava na igreja de Tessalônica. Ele sabia o que havia deixado na igreja de Tessalônica. E ele faz esse pedido de oração, porque Paulo entendia que havia um ataque, tanto externo como interno, sobre a igreja. O inimigo ele sempre tentou fazer parar a igreja de Jesus. Em todos os aspectos, ele sempre tentou fazer parar. Só que ele não pode parar a igreja de Jesus, porque a igreja é do Senhor. E os planos do Senhor para a igreja, eles são perfeitos e se cumprirão. Então, nós vamos ver aqui alguns ataques externos que aconteceram
sobre a igreja. Por isso, a oração de Paulo, que ele pede. Paulo sempre foi uma pessoa humilde. Ele sempre teve fidelidade àquilo que ele acreditava. Aos seus princípios, ele sempre teve. E ele sempre foi humilde. E ele entendia que a cobertura de oração da igreja ia fortalecê-lo cada vez mais para ele progredir e prosseguir na palavra. Então, nós vamos ver aqui em Atos 17. Atos 17, versículos 5 e 6. A gente vai falar sobre os ataques externos da igreja. O que aconteceu lá quando Paulo foi pregar o evangelho em Tessalônica, que ele passou 3 sábados passando a palavra para os tessalônicos. Vamos ver aqui. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E, atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram até aqui. Nós vemos aqui uma perseguição sobre a igreja. Paulo estava na sinagoga dos judeus pregando o evangelho. E alguns que tinham ciúme e outros, pessoas mal intencionadas, pessoas que são levantadas para parar a igreja de Jesus. Estava tentando impedir, o prosseguimento da palavra de Deus. Então, Paulo pede para que a palavra pudesse correr velozmente. Aí a gente vê, a palavra de Deus, ela tem o poder de convencer o homem. Ela vai lá na divisão da alma e do espírito do homem. Ela traz o homem à sua consciência. E Paulo queria que muitas pessoas pudessem alcançar essa palavra. Por isso ele pede para os tessalônicos dessa forma. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Como que a palavra vai ser glorificada? Irmãos, a palavra ela é glorificada com a fidelidade e poder. Quando a palavra realiza a obra de Deus, Deus recebe a glória. Então, quando o pregador é beneficiado com a palavra e também as pessoas que estão ouvindo a palavra também é beneficiada com a palavra, o Senhor Deus é glorificado, porque a palavra foi manifesta em todos e todos aprenderam a palavra. Então, ele pede. Então, nós vamos ler aqui em Isaías 55. Isaías 55, versículo 11, nós vamos ler o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vejam, irmãos, a propagação da palavra, ela transforma vidas. Então, a palavra, quando ela seria divulgada velozmente, muitas pessoas alcançariam o Senhor Jesus e o conhecimento da palavra e a salvação desejada. Então, Paulo desejou para que isso acontecesse. Por isso, o pedido de oração. Vamos ver também Atos 13. Para nós entendermos o que significava a oração de Paulo e o pedido de oração de Paulo, a que ponto iria abranger na igreja de Jesus. Atos 13. Atos 13, 48 e 49. Diz assim: os gentios
Ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Você vê aí a glorificação da palavra de Deus, quando ela entra no coração do homem e traz transformação. Há satisfação, há alegria do Espírito. Por isso, o pedido de Paulo. Então, vamos ver também Paulo pediu por proteção espiritual. Os homens perversos e maus, homens capazes de tudo para impedir que o evangelho do reino seja pregado. Ele pedia essa proteção, e isso aconteceu. Vamos ler aqui, em 2 Tessalonicenses, só um minutinho, por favor. 3:2, que ele fala assim: orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé é de todos. Não, ou melhor, porque a fé não é de todos. É bem verdade, a fé não é de todos, mas a fé é dos escolhidos de Deus. Vamos ver em Tito o que eu quero dizer. Tito 1:1. Nós vamos ver aqui, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A fé não é de todos, irmãos, mas a fé pertence aos eleitos de Deus, como diz aqui Tito 1:1. Então, nós vamos entender o que estava acontecendo naquela época. Paulo pede oração porque ele entendia os problemas e as dificuldades que ele já estava enfrentando na sua jornada missionária. Então, ele pede oração para que ele seja protegido, para que ele seja guardado e que a palavra de Deus seja propagada. Então, nós vamos dar continuidade aqui, E nós vamos falar agora sobre a fidelidade de Deus em proteger o seu povo. Irmãos, mas o Senhor, no 2 Tessalonicenses 3:3 diz assim: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-la. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança. Então, nós vemos Paulo aqui colocando a fidelidade de Deus em proteger a igreja. E nós vamos ver, a fidelidade de Deus é um escudo protetor contra o maligno. Então, nós vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses 5:24, que fala sobre isso. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Querido, nós fomos chamados e Ele vai fazer as coisas acontecer conforme o chamado dEle. A fidelidade dEle não muda. Às vezes, nós é que mudamos e muitas das vezes nós somos infiéis, mas o nosso Deus, Ele permanece fiel. Ele não muda. Então, a gente vê aqui a fidelidade do Senhor. E também, olha o que reforça essa fidelidade. A obediência da igreja traz-lhe segurança no meio das lutas. Então, nós vamos ver aqui, que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3:4, temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-la. Irmãos, ele entende que o povo de Tessalônica continuava fiel, continuava praticando e obedecendo aquilo que ele havia enviado, aquilo que ele havia ensinado.
Eles não mudaram quanto a isso. Eles tinham problemas na igreja, eles tinham dificuldades internas, mas eles não mudaram, eles continuaram a prosseguir com isso. Então, nós entendemos aqui que o perigo que a igreja enfrenta não é a ameaça do maligno, mas a desobediência à sua palavra e a ausência de Deus. Então, nós temos que entender que quando obedecemos ao Senhor, nós temos a cobertura do Senhor, a proteção do Senhor, porque Ele continua fiel. Basta nós nos arrependermos e Ele simplesmente nos abraça. Então, nós entendemos aqui que a proteção do Senhor, ela é contínua. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não muda. Ele é o Senhor da nossa história. Vamos também falar sobre a fidelidade de Deus em proteger o seu povo. É Deus mesmo que conduz a igreja vitoriosamente no meio da prova. Ele não te larga no caminho, querido. E nós vamos ver isso em 2 Tessalonicenses 3:5, que diz assim: que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. O próprio Deus se responsabiliza pela causa. O próprio Deus se responsabiliza por te levar ao lugar pelo qual Ele te chamou. Ele não te abandona, Ele está sempre contigo. Então, nós entendemos que pode haver muitos ataques externos contra a igreja de Jesus. Nós sabemos que a nossa igreja é templo. Nós vemos aqui, congregamos e vamos lá para fora, conviver para os colégios, para a nossa casa, para a nossa família. E nós recebemos vários ataques do inimigo, para que essa palavra seja retirada, muitas das vezes, do nosso coração. Nós temos isso, é bem verdade, mas a nossa condução em receber esses ataques externos é não murmurar jamais, é não reclamar. A nossa condução é adorá-lo em todo o tempo. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele se inclina ao adorador. Ele não larga o adorador. E, na verdade, a palavra é clara. Ele procura adoradores. Mesmo que você tenha luta e dificuldades, saiba, você viva na posição da fidelidade ao Senhor, sendo um adorador. Porque por certo, Ele te defenderá no meio da tua luta. Ele não te deixa, pois Ele é fiel. Tu é a igreja de Jesus. Então, nós vamos falar agora sobre os ataques internos. Eles existem, irmãos. Nós somos humanos, nós somos pecadores perdoados, nós erramos em algumas coisas e eles existem. Esses ataques internos são os ataques que acontecem no meio da igreja, no corpo da igreja. Nós vamos falar sobre isso, mas você também pode externar para a sua casa, aquilo que você pode resolver dentro da sua casa, através de uma palavra, através de uma conduta correta. Você é igreja, você tem que agir de forma correta diante do Senhor e diante daqueles que te observam. Os teus filhos têm que ver em você que você tem o Senhor contigo. É muito importante deixar bem claro, como a igreja de Tessalônica estava tentando deixar claro, que existe um momento de nós nos posicionarmos como igreja, sermos firmes naquilo que aprendemos, Senhor, e que nós não possamos deixar de maneira nenhuma de seguir a palavra que transforma. Então, vamos falar aqui sobre os ataques internos. Nós vamos falar sobre os ataques internos, mas eu quero colocar aqui para os irmãos a disciplina na igreja, uma medida terapêutica. Nós vamos falar sobre disciplina. E disciplina, muitas das vezes, para alguns, não tem uma conotação muito boa, é constrangedor às vezes, mas ela é necessária. Porque nós somos um corpo e nós estamos caminhando para o céu. Então, a disciplina ela é necessária. Então, vamos lá em 2 Tessalonicenses, tá? Nós vamos falar, 2 Tessalonicenses 3, versículo 6, diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão
que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada, quando estivemos entre vocês. Vamos ler aqui o que significava viver de forma desordenada. Como falou de forma muito abençoada o diácono Gilberto, na semana passada, que o povo havia se equivocado com relação à vinda de Cristo. Muitos tessalônicos, não queriam mais trabalhar, não queriam mais dar continuidade à sua vida, entenderam que Cristo estava às portas e que eles tinham que não se dedicar ao trabalho, à boa conduta, Então, Paulo aqui, ele fala assim: ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição. O povo estava tendo um segmento que não era saudável. Por quê? Porque uns trabalhavam e outros não trabalhavam. E eles teriam que ser sustentados pela igreja, mas eles não queriam trabalhar. Mas Paulo, desde o princípio, ele deixou o exemplo de que ele trabalhava de dia e de noite para viver um exemplo para eles. Então, nós vamos também entender que esse momento era um momento muito importante, porque não é bom que um trabalhe e o outro fique descansando. Eles precisavam estar unânimes em trabalho, em pregação da palavra, em crescimento em Deus, tá? Então, eles estavam vivendo de forma desordenada. Eles precisavam ser ajustados. Precisava haver aqui um conselho, uma orientação, uma conversa verdadeira entre os irmãos, para que houvesse um acerto nesse momento. Eles estavam rendidos à preguiça. Irmãos, por que rendidos à preguiça? Porque eles não queriam mais trabalhar, eles não queriam mais fazer nada. Então, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de dia e de noite. Vejam, irmãos, a fim de não sermos pesado a nenhum de vocês. Então, Paulo deixava claro que isso trazia um problema dentro da casa do pai. Porque aquele que trabalhava, ele tinha que trabalhar por ele e por mais um outro. E isso não era bom. Não era bom para a igreja. A igreja tem que entender que ela tem que andar em conjunto. Vamos ver aqui em Provérbios 6:6. Que fala isso, olha. Vá ter com a formiguinha, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Então, nós temos entendimento que não era bom viver como preguiçoso. O Senhor não chama preguiçoso. O Senhor chama trabalhador. O Senhor chama para a obra aquele que trabalha. Aquele que está disposto a pegar no arado e não parar pelo caminho. Então, a conduta deles não era uma conduta correta. Eles estavam se envolvendo com fofocas. Vejam, irmãos, em 2 Tessalonicenses 3:11, além de não trabalharem, eles também estavam envolvidos com fofocas. Vamos ver aqui. 2 Tessalonicenses 3:11. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Irmãos, isso não só traz constrangimento,
mas isso desgasta a igreja. A igreja tem que se posicionar diante de tais fatos. Ela não pode deixar que uma igreja como Tessalônica, avivada, pregadora do evangelho, sendo exemplo para as cidades circunvizinhas. Todos começavam e entendiam e falavam e ouviam falar de Tessalônica. Paulo, lá em Corinto, entregava essas cartas. Essa seria a segunda carta, porque a primeira carta, pelo que se vê, não resolveu o problema. Aí nós entendemos que a igreja, ele estava reforçando essas cartas porque ele queria que a igreja prosseguisse de forma correta. Então, ele coloca essa posição, ele se posiciona, ele pede para que se afastem. Então, vamos lá. Como lidar com alguns problemas dentro da igreja? Eu trouxe aqui alguns probleminhas, eu vou tentar passar aqui para vocês, que isso acontece muitas das vezes entre nós também. Não aconteceu apenas em Tessalônica. Então, a orientação de Paulo é que não haja preguiçoso. A orientação de Paulo é que não haja pessoas fofoqueiras. A orientação de Paulo é que vivamos de forma correta, porque nós estamos caminhando para ir para o céu. Então, diferenças pessoais. Vamos ver em Mateus 18. Mateus 18, versículo 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Vocês veem que não tem fofoca aqui. Você vai conversar com teu irmão. Você vai dialogar com teu irmão. Você vai tentar compreendê-lo, entender o porquê da situação. Você não vai fazer fofoca. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão seja decidida. Vejam, irmãos, é tudo para tentar resolver da melhor maneira possível. Para quê? Para que você possa sentar do lado do teu irmão e não ter nenhum constrangimento. Os assuntos foram resolvidos, todos já foram perdoados para entrarem no céu. É por aí que ele indica. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto, aí sim, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Mas existem passos para serem seguidos. Às vezes existem problemas que você resolve e não traz constrangimento nenhum à igreja. Um assunto pessoal teu com teu irmão, isso te ajuda muito. Ele nos ensina. Falando também sobre erros doutrinários. 2 de Timóteo. 2 de Timóteo, capítulo 2, 23. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Vejam, irmãos, são erros doutrinários, pessoas que ficam discutindo sobre costume, sobre doutrinas. A gente não precisa disso. A gente precisa de ouvir a palavra, de conhecer a palavra, de ensinar a palavra. Ele diz para a gente ser manso, ensinar com paciência. Essa relação de igreja, esse relacionamento, ele é saudável, ele é salutar, ele traz vida. Traz vida a quem aprende e traz a vida a quem ensina. Ele traz isso para a igreja. Então, vamos lá. Um cristão que caiu em pecado. Em Gálatas fala sobre isso.
Gálatas 6. Gálatas 6, 1 a 3 diz assim: isso pode acontecer com qualquer um. E a igreja, ela tem que se colocar na posição de oração por esses. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. É essa a posição da igreja com relação aos problemas internos que ele pode ter, porque isso pode acontecer dentro da casa de Deus, mas nós não estamos na posição de julgar ninguém, nós estamos na posição de orientar, de orar, de amar, de abraçar, de acolher. É essa a nossa posição diante da igreja de Jesus Cristo. Nós também temos um assunto, um desordeiro quanto mais. Tito fala sobre isso. Tito 3, capítulo 10 e 11, que fala assim: evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la 1 ou 2 vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por isso mesmo, e por si mesma está condenada. Olha que a palavra de Paulo é dura, mas depois de algumas insistências, ele aconselha para que você deixe onde está essa pessoa, para que você evite, porque você entende que essa pessoa não pretende mudar. Você entende aqui que ele é um desordeiro quanto mais. Ele não pretende mudar. Ele decidiu viver isso. Porque quando você aconselha alguém e essa pessoa recebe esse conselho e muda, esse sim pretende mudar. Mas quando aquele insiste em fazer a mesma coisa em todo tempo, Paulo aconselha para que você o evite. Né? Você entende isso? A imoralidade flagrante. Essa passagem é uma passagem muito dura, que pode acontecer no corpo da igreja. É uma passagem muito dura, que está escrita em 1 de Coríntios. São problemas, irmãos, que a gente não quer que aconteça, mas que pode acontecer. O que nós estamos tentando passar para vocês, como vocês devem proceder diante de uma situação como essa. Tá? Porque na igreja de Tessalônica, estava vendo o quê? Um zum, uma fofoquinha, uma coisa aqui, uma coisa colar. E não é assim que a igreja de Jesus deve proceder. Então, nós estamos passando como que nós devemos lidar com o problema da igreja, como nós podemos sanar, como nós podemos cobrir o nosso irmão. É dessa forma, dessa maneira. Vamos lá, 1 de Coríntios 5, de 1 a 7, ele é até comprido, não sei se... Vamos ler. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, como deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus,
reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm, por causa de vocês. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Irmãos, a gente vê uma situação muito desagradável no meio da igreja. E a gente vê Paulo orientando de forma muito firme sobre isso. Nós entendemos aqui que nós não podemos fechar os olhos diante de determinadas situações. Nós temos que ter firmeza e postura diante do Senhor para repreender veementemente a pessoas que tentam viver uma vida pregressa. Tá? Então, Paulo nos orienta dessa maneira. O caso de cristãos preguiçosos e bisbilhoteiros, nós já falamos sobre isso, está escrito lá em 2 Tessalonicenses 3:11. Uma advertência firme e amorosa. Vamos ver aqui, que eu achei assim, super interessante, que também está em 2 Tessalonicenses 3:15, que diz assim: eu vou ler até o 14. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. Você entende que Paulo estava falando sobre os preguiçosos, sobre os fofoqueiros. Ele estava querendo orientar a igreja para que se afaste daqueles que continuam fazendo essas práticas, mas que não o tratem como inimigo, mas admoeste-no como irmão. Ele é teu irmão contigo, e que você tenha uma advertência para que você seja firme com ele, mas amoroso, porque ele vai ter oportunidade de mudar de posição. Nós estamos aqui colocando a igreja para orientar as pessoas para mudar de caminho, para mudar, para trazer eles à presença de Deus. É uma orientação que vem através da palavra de Deus. Agora vamos ver aqui como se prevenir desses problemas. Como que a gente deve se prevenir de passar por situações como essa? Olha só, olha a orientação. Andar segundo a palavra. Vamos ler aqui, em 2 Tessalonicenses 3. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, por favor. Mas o Senhor é fiel. 3:3. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-la. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Andar na palavra. A condução é essa, para você continuar andando na palavra. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Vejam, irmãos, ele fala da tradição. A tradição foi a palavra que ele entregou, não só falada, como também escrita através das cartas que ele, Senhor, mandou para Tessalônica. A tradição que Paulo se refere é o ensino doutrinado falado, que ele orientou desde o princípio, é viver a palavra. Doutrinado, falado e escrito, que os tessalonicenses haviam recebido. Eles receberam de Paulo um excelente alimento.
para entregar essa palavra e para permanecer nela. E nos é orientado que todo alimento que recebamos dentro da casa de Deus traga essa mesma conduta para vivermos na palavra, para não cairmos em situações como essa que já falamos. Seguir bons exemplos. Em 1 de Timóteo 5, 17 e 18, vamos lá? Ele fala assim, ó: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Timóteo fala aqui aquilo que Paulo já havia dito. Ele poderia viver do orçamento da igreja, mas ele desejou, dentro do seu coração, não viver do orçamento da igreja, trabalhar de dia e de noite, mas ele entendia que é pertinente que aquele que prega a palavra, aquele que vive pela obra, receba o salário. E ele deixa claro que digno é o trabalhador do seu salário. Então, isso é uma ordenança de Deus. Deus orientou dessa forma. Da mesma forma que ele mandou os discípulos irem, não levar nada nas suas mãos, não levar nada, ir pregar o evangelho. E quando eles voltaram alimentados, porque eles foram alimentados por aqueles que os receberam em suas casas. Então, o Senhor deixa isso como ordenança. Seguir os bons exemplos. E Paulo deixou isso como exemplo. Devemos nos dedicar zelosamente ao trabalho, que diz aqui em 2 Tessalonicenses 10. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ele fala que nós temos que nos dedicar zelosamente ao trabalho. E no 12 ele fala assim: a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. A orientação de Paulo sobre a igreja de Tessalônica é que eles trabalhem para que eles comam o seu próprio pão. Então, tem que haver dedicação ao trabalho também, a um trabalho secular. Devemos continuar fazendo bem em toda e qualquer circunstância. Em 2 Tessalônica, ele orienta dessa forma: quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Irmãos, independente de toda circunstância interna ou externa, que todos os problemas que nós podemos receber, todos os ataques do inferno, independente disso, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Você trabalha para um Deus que não parou. Ele continua trabalhando até hoje. Então, querido, ele deixa o exemplo para nós mesmos. Não se cansem, porque o seu trabalho não é vão. Há uma herança para a igreja. Há uma promessa de vida eterna para a igreja. A igreja não fala nada e não faz nada em vão. Ela tem um Senhor, ela tem um guardador, ela tem aquele que se compromete e cumpre, porque ele é fiel. Então, não se canse. Não se canse mesmo que o teu colega não queira fazer. Não se canse mesmo que lá fora você receba ataque do inferno. Não se canse de proclamar esse evangelho. Não pare, irmãos. A igreja não está aqui para parar. A igreja está aqui para prosseguir, porque nós prosseguimos para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Então, não se canse. E nós aqui já terminamos com a palavra e nós vamos colocar aqui as 3 preciosas possessões da igreja, que está em João 14, 27, que Paulo deixa para nós.
Deixa eu ler aqui. Eu vou ler primeiro Tessalonicenses 3:16, que fala assim, de 16 a 18, que o Senhor da paz, Ele mesmo dê a vocês a paz, sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. Paulo estava no versículo 17, se referindo a 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que o diácono Gilberto havia mencionado, porque haviam colocado uma carta em seu nome, para que eles prosseguissem naquelas conduções que não eram corretas. E Paulo aqui, no versículo 17, ele faz referência a essa informação. E ele fala assim, a saudação é de próprio punho. Paulo, ele dá o seu nome. Este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino, né? E ele se coloca e se posiciona dessa maneira, para que todos entendam que é ele que estava escrevendo essa carta. Versículo 18 diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, o que ele deixa de 3 preciosas possessões para nós é a paz, a comunhão e a graça. E nós vamos tentar falar bem rapidinho aqui em João 14. João 14, versículo 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Essa paz é tua, irmão. Recebe ela em nome do Senhor Jesus. E ele fala aqui da comunhão. Em Filipenses 4, gostaria de deixar também com os irmãos essa palavra de comunhão, que fala de Filipenses 4 de uma maneira maravilhosa. Um dos versículos assim que eu amo demais, que você tem em seus pensamentos. Só um minutinho, irmãos. Que você tenha em seus pensamentos essa vivência de Filipenses e essa orientação. Filipenses 4, 8 e 9, que diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponha em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Irmãos, quando a gente vê que a nossa mente é controlada através dessa condução aqui, a gente fica, Senhor, vivendo uma vida de comunhão com os nossos irmãos. Nós não vivemos em luta com isso, pelo contrário, vivemos aprendendo cada vez mais. E eu já falei sobre a graça que está em Tessalônica, em 2 a Tessalônica. E eu quero deixar esse versículo para nós também como uma bênção do Senhor sobre nós. Irmãos, que nós estamos querendo aqui é falar que nós terminamos as cartas de Tessalônica, da igreja de Tessalônica. Esse é o último capítulo que nós estamos passando para os irmãos. Nós queremos desejar que os irmãos tenham aprendido a palavra, sabe, e vivam ela. Vivam essa palavra como o Senhor viesse amanhã. Aprendam dela em todo o tempo, porque é isso que há de nos sustentar, é isso que há de nos fazer de pé, e isso que há de nos fazer fortes diante das tribulações, dos problemas e das dificuldades. E eu quero deixar aqui, de 2 Tessalonicenses 3, versículo 18, que diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É o meu desejo e a minha oração para com vocês. Que Deus os abençoe poderosamente em o nome de Jesus Cristo.